Olá, tudo bem? Na nossa primeira aula, vimos sobre definição de direito financeiro e tributário e alguns princípios constitucionais importantes para o entendimento do direito tributário, como a legalidade, igualdade, isonomia, ampla defesa, contraditório e proporcionalidade da lei. Hoje, veremos sobre os princípios do direito tributário, definições dos seus conceitos de tributos e as suas classificações. Vamos lá? Dentro do direito tributário, alguns dos princípios norteadores vêm estabelecidos no artigo 150 da Constituição Federal de 1988. Quem estiver com a Constituição em mãos pode acompanhar e anotar. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1º, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. O que isso é importante a gente sublinhar a parte lei que o estabeleça? Por quê? Isso é uma definição do conceito de legalidade, porque ele vai estar expresso que a lei deve existir primeiro antes de que um tributo seja estabelecido, criado, aumentado, extinguido e tudo que envolve os tributos. Importante a gente ver essa palavra lei. O que isso quer dizer? Quer dizer que não pode ser outro tipo de diploma normativo. E por quê? Por que é importante a gente saber que é a lei que deve existir primeiramente? Porque ela vai exigir alguns procedimentos específicos para a sua instituição. E isso é uma garantia para o próprio cidadão de que não haverá um arbítrio estatal. Vai ser criada uma lei que tem todo um rito a ser seguido e de publicidade, de garantias constitucionais favoráveis ao contribuinte. Instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Isso é uma expressão do conceito de isonomia, que é um dos princípios que a gente trabalhou na última aula, que vai igualar o tratamento entre as pessoas. Então, é proibido, é vedado à União, Estados e municípios instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontram em situação equivalente, obviamente. Inciso 3º, é vedado à União, Estados, Distrito Federal ou municípios cobrar tributos. Aí, a linha A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. E aí, na linha B, nós temos proibido cobrar os tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. E na linha C, a gente tem que, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou, observando o disposto na linha B, que tem que ser no próximo exercício financeiro, é vedado à União cobrar antes de 90 dias. Então, a gente vai sublinhar aqui o início da vigência da lei, ou seja, não pode ser cobrada antes do início da vigência da lei. E isso quer dizer o quê? Se um fato gerador aconteceu antes da vigência da lei, nunca o Estado vai cobrar, porque isso vai entrar em outro instituto que nós vamos trabalhar daqui a pouco, que é da irretroatividade. E aqui a gente tem, no inciso 3º, na linha A, B e C, o princípio da anterioridade, que a gente vai trabalhar mais detalhadamente, mas a lei tem que existir antes para que o tributo possa ser cobrado. E no inciso 4º, a gente tem que é proibido utilizar o tributo com efeito de confisco, que é um dos princípios do direito tributário, que é a vedação ao tributo com efeito confiscatório. A gente vai trabalhar cada um com detalhes. No inciso 5º, a gente tem que é proibido estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio na utilização das vias conservadas pelo poder público.
E isso aí é um outro princípio, que é a liberdade de tráfego de pessoas ou bens. E no inciso 6º, a gente tem que é proibido instituir impostos sobre a linha A, o patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Como assim um dos outros? O Estado não pode instituir impostos sobre o Estado ou sobre o município ou sobre a União. Um não pode instituir impostos sobre a renda, o patrimônio ou serviços uns dos outros. E nas alíneas B, C e D, a gente tem que é proibido instituir impostos sobre templos de qualquer culto, o patrimônio, renda ou serviços de partido político, inclusive suas fundações, e das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. E também é proibido instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, a gente tem aqui que é proibido instituir impostos, isso aí quer dizer imunidade recíproca entre os entes da federação. À medida que vamos aprofundando, entendemos a complexidade que uma palavrinha na legislação brasileira pode significar. A palavra lei, que eu circulei ali no slide, tem um significado muito específico dentro do direito brasileiro. Eu não vou aprofundar tanto nele, especialmente porque não faz parte do nosso conteúdo programático. Mas basta comentar, e fica a dica para quem quiser se aprofundar no assunto, que a lei tem um ritual específico de criação, o que garante a segurança jurídica para quem deve obedecê-la. Por exemplo, imagina a seguinte situação absurda. O presidente do Brasil acordou hoje e resolveu que ele vai criar um imposto sobre postagens na internet. E aí ele acordou e falou assim, vou baixar o decreto hoje e a partir de hoje, às 10 horas, vai ter um imposto sobre postagens na internet. E todo mundo que postou na internet hoje vai começar a pagar. Não seria muito instável e difícil a nossa situação como brasileiros pagadores de tributos se todo dia aparecesse algo assim? Então, a formalidade exigida para a criação, majoração, instituição de tributos, ela tem que ser seguida para que as pessoas possam viver com mais segurança de que o acordo feito com o Estado para garantir os direitos fundamentais seja cumprido e o Estado não abuse dos seus deveres. Entenderam a necessidade desse rito específico para a criação da lei? Então, vamos para o slide. No artigo do CTN, no artigo 97, nós temos o Instituto da Legalidade. E aí a gente trabalhou aquela hora com o princípio da Constituição e agora a gente vai para o CTN. Somente a lei pode estabelecer. Aí a gente tem a importância, né? Da palavrinha lei. Somente a lei pode estabelecer. Aí, inciso 1º, a instituição de tributos ou a sua extinção. Sobre a lei, a gente tem ainda uma pequena anotação de que os tributos eles só podem ser criados, majorados e extintos, em regra, por lei ordinária. E a exceção vai ser empréstimos compulsórios, impostos residuais e contribuições sociais, cuja criação, aumento e extinção, eles dependem de lei complementar. O que vai mudar aqui é lei ordinária, lei complementar, isso aí é o rito de criação de uma e da outra. Para a gente aqui, nesse momento, não é tão importante, mas quem quiser dar uma aprofundada, é legal, é interessante saber sobre esse assunto. Então, vamos para o inciso 1º. A instituição de tributos ou a sua extinção, a majoração de tributos ou a sua redução, ressalvado o disposto no artigo 21, 26, 39, 57 e 65, a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 52 e do seu sujeito passivo, a fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto no artigo 21, 26, 39, 57 e 65, a combinação das penalidades
para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou outras infrações nelas definidas. E as hipóteses aí de exclusão, suspensão, extinção de créditos tributários ou a dispensa ou redução das penalidades. Então, é somente a lei que vai trazer todas essas definições, todas as questões básicas sobre um tributo, que vai ser a sua instituição, majoração, a definição do fato gerador, né, que vai ser o ponto de partida da criação, da existência da obrigação tributária, a fixação dos valores, né, das alíquotas do tributo e também as penalidades de multa, de tudo mais que vier em relação ao tributo, ok? Cansados? Bom, é bastante coisa e para entender cada palavrinha contida ali, a gente ia demorar algumas aulas. Então, caso queiram se aprofundar nesse princípio, eu vou deixar alguns links de apoio na nossa sala virtual. Pois bem, vamos agora ao princípio da anterioridade. No artigo 150, como a gente já conversou, no artigo 150 da Constituição, a gente tem lá que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Na linha C, a gente tem, no inciso C, a gente tem que é proibido cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Isso quer dizer o quê? Que antes de que a lei exista, não se pode cobrar. Ou antes da vigência da lei, antes que ela passe a valer, não se pode cobrar sobre fatos geradores que aconteceram antes da lei começar a valer. Então, isso aí é o Instituto da Irretroatividade, que é um instituto muito importante, em geral, para o direito, mas aí, nesse caso, está específico para a área de direito tributário. Na linha B, nós temos que é proibido cobrar no mesmo exercício financeiro que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. E na linha C, a gente tem que antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observando o disposto na linha B. Qual que é a importância disso? Observando o disposto na linha B, quer dizer que os dois prazos são necessários. E já no artigo 9º do CTN, a gente tem que é vedada a União, os Distritos Federal, Estados e municípios, cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda, com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro que a corresponda. O que quer dizer essa palavrinha exercício financeiro? A gente fica assim, exercício financeiro, exercício financeiro. Bom, de acordo com a legislação, no Brasil, o exercício financeiro vai ter a duração de 12 meses e vai ser igual ao ano civil. Então, ele inicia no dia 1º de janeiro e finaliza no dia 31 de dezembro. Então, é proibido cobrar no mesmo exercício financeiro. O que quer dizer? Se instituiu uma lei agora de cobrança de tributos em 2020, só pode ser cobrada, salvo exceções, né? No ano que vem, no ano de 2021. E nós temos aqui também, antes de decorrido 90 dias da data de publicação da lei, a gente tem um outro tipo de anterioridade, que é a anterioridade nonagesimal, também chamada de anterioridade, também chamada de noventena. Agora volta para cá para a gente conversar sobre isso. A anterioridade, já deu para perceber o que é, já deu para entender, né? Não pode haver uma surpresinha do Estado. Há, inclusive, quem fala em princípio da não surpresa, mas é menos difundido. Bom, o fato é que o Estado só pode cobrar o pagamento de tributo no mesmo ano em que a lei que instituiu esse tributo entrar em vigor, ou seja, ela só vai entrar em vigor no ano seguinte, beleza? Mas e quando a lei é instituída, quando a gente já está fazendo a contagem regressiva para o ano novo? Porque, teoricamente, se coincide com o ano civil, virou meia-noite, já é outro ano, então poderia cobrar, né? Imagina, dia 31 de dezembro. Bom, a fim de proteger o particular,
o cidadão pagador de tributos, o legislador resolveu incluir a noventena, que ela vai estabelecer que não pode ser cobrado tributo com menos de 90 dias após a publicação. Mas entende-se que esse princípio só está na Constituição e não no CTN. Então, tanto a anterioridade geral quanto a noventena vão comportar exceções. Bem, trataremos dela quando trabalharmos esses tipos de tributos. Existem os de cobrança imediata e também existem os de 90 dias dentro do mesmo exercício, além do geral, que é a combinação dos dois prazos juntos, ou seja, exercício seguinte mais 90 dias. Passemos agora ao princípio da vedação ao tributo com efeito confiscatório. Confisco vai ser a apreensão definitiva de bens privados pelo poder público de forma abusiva. Isso ocorre quando a tributação é exacerbada a ponto de fazer com que o contribuinte perca o próprio bem para conseguir pagar o tributo. E esse princípio ele é aplicável aos tributos e não às penalidades pecuniárias dele resultantes. O que isso quer dizer? Bem, a Constituição permite o confisco somente na seguinte situação. Qualquer área de cultivo, glebas rurais, onde forem encontradas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, ou seja, drogas ilícitas, serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento dos colonos para a cultivação de produtos alimentícios e medicamentos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Isso aí está no artigo 243 da Constituição, que ainda traz o parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins serão confiscados e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico e dessas substâncias. Isso se conclui que o confisco ele tem um caráter punitivo. Assim, a gente vai ver à frente, o tributo ele não é uma sanção de ato ilícito, então ele não pode ter efeito confiscatório, diferentemente da penalidade pecuniária, que é o caso da multa, como foi mencionado aí no exemplo dado. Sobre a liberdade de tráfego de pessoas e bens. A gente tem que essa liberdade ela proíbe que as entidades políticas estabeleçam limitações ao tráfego de pessoas ou bens através de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvando aí a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, a gente tem uma pequena observação que pode ocorrer a incidência do ICMS nas operações relativas à circulação de mercadorias sobre prestação de serviço de transportes interestadual e intermunicipal. A incidência do ICMS não obsta, não impede o tráfego de pessoas ou bens pelos entes da federação. E é importante esclarecer que essa regra ela não vai impedir a cobrança de impostos sobre a circulação econômica em operações interestaduais ou intermunicipais. O que ela vai proibir é instituir um imposto, um tributo, cuja hipótese de incidência seja, o elemento essencial da hipótese de incidência seja a transposição, ou seja, o tráfego de fronteira interestadual ou intermunicipal. Então, a gente vai preservar aqui, nesse sentido, a liberdade de ir e vir da pessoa, aquela liberdade que é desvinculada de qualquer ato negocial. Ela imuniza a circulação territorial e não a circulação econômica. Ou seja, quando você quer ir de um estado para o outro ou de uma cidade para outra, você não pode ser impedido de ir. A única exceção é a cobrança de pedágio nas vias que remunera o serviço de conservação de estradas. Como a conservação é necessária em razão do desgaste, os usuários pagarão pelo serviço na medida que forem usando. A gente vai conversar mais sobre isso quando a gente for falar sobre a classificação dos tributos. O próximo princípio é o da imunidade recíproca. No artigo 150, nosso querido conhecido artigo 150, nós temos
sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios, inciso 6º, instituir impostos sobre. Aí nós temos na linha A, patrimônio, renda ou serviços um dos outros. E aí é o Instituto da Imunidade Recíproca, que vai proteger o Pacto Federativo, que é uma das cláusulas pétreas da nossa Constituição. No artigo 60 da Constituição, nós temos as cláusulas pétreas, ou seja, cláusulas que não podem ser modificadas de nenhuma forma. E aí, uma delas é o Pacto Federativo, a forma de federação. E uma forma de assegurar e proteger que isso permaneça dessa forma, permaneçamos com União, Estados, Distrito Federal e municípios, a gente não pode estabelecer tributação sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, porque inviabiliza o Pacto Federativo. E aí nós temos nas alíneas B, C, D e E as especificações sobre a proibição de instituição de impostos sobre os institutos que gozam de imunidade. Então, nós temos aqui uma imunidade tributária geral. Então, são aos templos de qualquer culto, qualquer tipo de igreja, de salão que se cultue algum tipo de religião, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, e isso é importante para manter a igualdade do acesso ao serviço, aos cargos públicos políticos, né, os cargos políticos, as entidades sindicais dos trabalhadores, a gente vai garantir aí os direitos dos trabalhadores, né, de perseguir seus direitos, a equidade das instituições de educação, de assistência social sem fins lucrativos, e aí a gente tem requisitos para ser seguidos, livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Por quê? Porque isso vai garantir o acesso à educação, à informação e à evolução da sociedade como um todo. E temos também os fonogramas, videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes de materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial e mídias ópticas de leitura a laser. Isso também é uma questão de incentivo à cultura do brasileiro. O parágrafo 2º do artigo estende a imunidade recíproca às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, desde que o patrimônio, a renda e os serviços desses sejam vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Já o parágrafo 3º, ele vai proibir a extensão quando houver exploração de atividade econômica em concorrência com o particular, nos casos em que os entes podem instituir e cobrar impostos apenas para impedir a concorrência desleal entre o Estado e a iniciativa privada. Assim, a gente já tem que o STF decidiu em diversas oportunidades que, se não houver concorrência, a imunidade pode ser aplicada. É o caso de um serviço que é próprio do Estado, como aquele que é realizado pela Casa da Moeda, emissão de passaporte e vários outros documentos que não tem como ter concorrência. Então, vamos falar rapidamente de mais 4 princípios aplicáveis ao direito tributário. A gente tem no artigo 145 da Constituição Federal, no parágrafo 1º, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração pública, especialmente para conferir a efetividade desses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. O que é essa capacidade econômica do contribuinte? É muito importante respeitar a capacidade econômica do contribuinte para que ele não seja taxado de uma forma muito que vai impedir a sua sobrevivência. E esse é o princípio da capacidade contributiva,
que vai ser um desdobramento do princípio da isonomia, né? E vai impor uma tributação mais pesada sobre aqueles que têm mais riqueza, por exemplo, no imposto de renda, e também uma isenção ou uma tributação mais leve para aqueles que têm menos riqueza, né? Mesmo caso do imposto de renda, a gente tem uma faixa de pessoas que são isentas, como a gente tem uma faixa de pessoas que pagam um valor muito alto. Isso também vai decorrer do princípio da progressividade, que vai ser uma extensão do princípio da capacidade contributiva, e aí vai se desdobrar em equidade vertical ou equidade horizontal, que também um outro exemplo é o imposto de renda. Quanto mais renda você tem, mais você vai pagar. E a equidade vertical e horizontal vai ser as faixas de renda ou de classe que a pessoa está, vai ser a equidade horizontal, e aí se uma faixa de renda maior, que vai entrar a equidade vertical, se ela tem uma faixa de renda maior, ela vai pagar mais imposto. Se ela tiver uma faixa de renda menor, e aí a gente tem classificações de classes e faixas de renda específicas na equidade vertical e horizontal. O princípio da uniformidade tributária, ele vai instituir que no artigo 151 da Constituição, é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal, ao município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. O que isso quer dizer? A União não pode cobrar um imposto diferente sobre a região em que aquele município está ou o estado está localizado. Vamos supor, por exemplo, que eu queira que tenha um imposto da União no Amapá e um imposto da União no Rio Grande do Sul. Eles não podem ser diferentes, eles têm que ser iguais, porque a gente não pode ter diferenças entre o território nacional, dentro do território nacional. Mas, como tem a segunda parte aí desse artigo, desse inciso, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. A gente tem como um exemplo clássico a Zona Franca de Manaus, onde a gente não tem cobrança de tributos, é uma zona franca para incentivar a industrialização na região de Manaus. Então, a gente tem esse incentivo, essa concessão de incentivo fiscal para promover o desenvolvimento socioeconômico do norte do país. E nós temos o outro princípio, que é o princípio da não diferenciação tributária, que é também muito parecido com o da uniformidade tributária, que está no artigo 152. É vedado aos estados, ao Distrito Federal e municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da sua procedência e destino. Então, a gente tem uma diferença aí do artigo 151 para o artigo 152, é que no artigo 151 a gente tem um comando para a União e no artigo 152 para os estados, Distrito Federal e municípios. Então, eles não podem, nem a União, nem os estados e municípios, fazer diferenciação tributária entre si. Bom, já chega de princípios, né? Caso queiram se aprofundar e conhecer outros princípios do direito que não foram mencionados aqui, eu vou deixar algumas referências e links na nossa sala virtual. Divirtam-se! Então, passemos agora à terceira parte da nossa aula, em que vamos conversar sobre a definição do que é tributo. Eu não sei se vocês perceberam, mas ao longo de toda a nossa aula, a não ser quando explicitamente expresso em lei, que a gente estudou, eu não usei a palavra imposto para me referir às cobranças do Estado. Nós vamos começar a diferenciar essas expressões a partir de agora. Vamos ao slide. Definição de tributo, de acordo com o CTN no seu artigo 3º. O tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Vamos destrinchar isso aí. O tributo ele é toda prestação pecuniária compulsória. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é cobrado independentemente da vontade do particular, ou seja, é compulsório, é obrigatório. E aí o particular vai pagar em dinheiro ou títulos que representem dinheiro, ou seja, pecuniária, ela tem que pagar em dinheiro. Não constitua sanção de ato ilícito, isso a gente conversou mais cedo. Sanção de ato ilícito é multa, tributo não. O tributo ele vai ser uma prestação pecuniária, não é uma sanção de ato ilícito. Instituída em lei, a gente já viu sobre essa pequena palavrinha que ele vai instituir aí o princípio da legalidade, que vai comandar que o tributo seja criado por lei. E cobrado vai ser, quem vai cobrar é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que isso quer dizer? Que tem uma vinculação específica na lei, a qual o Estado pode exercer a cobrança do tributo, na figura do Poder Executivo, que é quem detém a atividade administrativa do Estado, ou seja, não pode ser cobrado pelo Poder Judiciário ou pelo Poder Legislativo. Somente o Poder Executivo detém a atividade administrativa do Estado. Tranquilos quanto à definição de tributo? A Constituição estabeleceu no artigo 146, inciso 3º, que a definição de tributo seria regida por lei complementar, que é o caso do CTN. Mas como se o CTN é mais antigo que a Constituição, né? O CTN de 1966, a Constituição de 88. Bom, ele foi recepcionado pela Constituição com esse status. Só que isso é matéria para outra disciplina. Se quiserem aprofundar essa discussão, manda mensagem no ambiente virtual que eu vou disponibilizar algum material de apoio sobre as leis, instituições de leis, recepção, enfim, vários detalhes. Vamos continuar então, senão essa aula não acaba. Entremos agora nos elementos da obrigação jurídica tributária. Antes de chegar na parte tributária, vamos entender o que é obrigação jurídica. Bom, obrigação jurídica nada mais é do que um vínculo entre duas partes. Uma que tem o direito de cobrar a obrigação que o outro deve exercer. A obrigação vai ser uma prestação pessoal econômica, positiva ou negativa, né? Devida pelo primeiro ao segundo, garantindo o adimplemento através do seu patrimônio, ou seja, o pagamento. No caso, quem cobra vai ser o credor e quem deve, obviamente, vai ser o devedor. Então, a gente também pode denominá-los eles de sujeito ativo e passivo, respectivamente. A diferença dessa obrigação jurídica para a obrigação jurídica tributária é justamente a existência do tributo, que se torna então o objeto dessa obrigação. Entretanto, a gente tem aí a obrigação principal, que é pagar o tributo, e aí ela vem acompanhada de algumas obrigações acessórias que acompanham, que vão possibilitar que o Estado exerça a atividade de tributar. Isso aí está estabelecido no artigo 113 do CTN, que vai dizer assim: a obrigação jurídica tributária é principal ou acessória. Tá, mas o que constitui a obrigação tributária? Quais são seus elementos? A gente tem, entre os elementos da obrigação jurídica tributária, a hipótese de incidência. No caso, vai ser uma abstração legal de um fato, ou seja, aquela situação descrita em lei que a previsão é abstrata. Então, trata-se de uma hipótese que pode vir a ocorrer no mundo dos fatos e que, uma vez realizada, se concretiza como fato gerador. O fato abstrato, ele é apto a gerar a obrigação. Só que aí a gente tem a hipótese, vamos colocar como um exemplo, né? A hipótese de incidência do IPTU é a propriedade do imóvel urbano. Só que o fato gerador, que é a situação real e concreta, é a pessoa ter esse imóvel. Então, o fato gerador, ele vai ser um ato ou situação, é um fato, ato ou situação jurídica que vai fazer nascer a obrigação tributária, sendo
lícito ou não. E é importante a gente marcar que ele pode ser lícito ou não, o fato gerador, mas não vai impedir que o Estado cobre o tributo. Aí a gente tem um instituto na lei, no direito, chamado pecunia non olet. A expressão em latim, pecunia non olet, significa assim, o direito não tem cheiro. E aí vai consistir em um princípio do direito tributário presente geralmente na doutrina, ou seja, não está em nenhuma lei ou ato normativo. Significa que, embora o tributo só decorra de atividade lícita, o tributo, isso não quer dizer que a atividade tida por ilícita não pode ser tributada. Porque se não pudesse, seria uma vantagem dos autores dos ilícitos sobre os trabalhadores com rendimentos honestos, vocês não acham? Nosso material didático traz ainda uma diferenciação entre evasão e elisão fiscal. A evasão é quando o fato gerador já ocorreu e a pessoa não pagou o tributo, como no caso de uma pessoa que, sei lá, ultrapassa a cancela da praça de pedágio e não paga o tributo exigido. Já a elisão é quando se evita que o fato gerador ocorra, ou seja, não é ilegal, você evita de pagar o tributo. No exemplo da estrada com pedágio, seria pegar um caminho diferente por outra estrada vicinal que não é coberta pelo pedágio. Dentro ainda dos elementos da obrigação jurídica tributária, nós temos o sujeito passivo, o sujeito ativo e o sujeito passivo. O ativo é aquele que tem o direito de cobrar e arrecadar o tributo, tendo a titularidade do crédito tributário, ou seja, ele é aquele que detém a capacidade tributária ativa. E isso é dado pelo Estado. É importante mencionar também que se o Estado delegar esse direito de cobrar, aí a gente vai entrar no Instituto da Parafiscalidade, ou seja, não é o Estado que está cobrando, porém, a finalidade do tributo é a manutenção do Estado, continua sendo a manutenção do Estado. Passivo é o sujeito que pratica o fato gerador, ele é detentor da capacidade tributária passiva, ou seja, é ele quem deve. E é importante falar que o contribuinte nem sempre é o responsável tributário. A gente tem, por exemplo, o imposto de renda, em que nós pagamos o tributo através da retenção direta em folha. Quem tem a obrigação de repassar isso ao Estado vai ser o empregador, porque é ele que detém a responsabilidade tributária e o contribuinte somos nós que recebemos o salário já com esse desconto em folha. A base de cálculo vai ser o valor de referência para a incidência da alíquota, ou seja, é um valor básico para que esse imposto, esse tributo, seja cobrado. E a alíquota, geralmente, é um percentual que vai incidir sobre a base de cálculo. É um valor, um percentual que vai ser multiplicado pela base de cálculo para chegar ao valor final do tributo. Por exemplo, a gente tem o imposto de renda, disciplinado no artigo 43 do CTN, que vai nos dizer o seguinte: o imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Inciso 1º, da renda, assim entendido como produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. E inciso 2º, de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Então, a gente tem que é uma competência da União, ou seja, a União é o sujeito ativo dessa obrigação tributária. Ele vai ter como fato gerador, ou seja, essa obrigação nasce através da aquisição de renda ou proventos de qualquer natureza. E aí é importante falar sobre esses proventos de qualquer natureza. Então,
inclusive os ilícitos. Bastou juntar dinheiro, já tem imposto sobre a renda. Então, é importante que o Estado possa cobrar, sim, sobre quem não declarou ou não tem de forma lícita aquela renda. A base de cálculo ela vai variar, como a gente já conversou, ele é um imposto progressivo, ele varia de acordo com a renda auferida no período, no caso, no período do ano anterior. Por exemplo, se a renda total do ano anterior entrou na faixa de R$ 22.847,77 até R$ 33.919,80 adquiridos ao longo do ano, ele vai entrar numa faixa cuja alíquota vai corresponder a 7,5% do valor total. Ou seja, a pessoa que entrou na primeira faixa de renda tributada vai pagar 7,5% do valor total que recebeu no ano, durante o ano. Se a renda for menor, igual a gente tem a proporcionalidade e a progressividade. Se a renda for menor, ele pode ser isento de pagamento do imposto, de declaração e pagamento do imposto, ou, se for maior, ele vai ser tributado com uma alíquota maior sobre o valor da base de cálculo, que vai ser a renda do ano. Gente, vocês estão me acompanhando? Por favor, se tiverem com qualquer dúvida, anotem, nos enviem assim, pelos canais de comunicação, ok? Vamos seguindo com a classificação dos tributos. Bom, o CTN, no artigo 5º, ele vai disciplinar as espécies de tributos no Brasil de forma taxativa, né? Então, sendo classificados como impostos, taxas e contribuições de melhorias. E a diferença entre eles vai estar fundamentada no fato gerador do tributo. Mas a Constituição possui, nos artigos 148 e 149, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, que foram, então, consideradas pela doutrina jurídica como espécies tributárias, então, adotando a teoria pentapartite. Nós temos aí os tributos, as espécies de tributos: impostos, taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Eles também podem ser, o imposto, ele vai ter um fato gerador, né? É um fato relativo ao contribuinte. Vamos ter um exemplo aí do IPVA. O IPVA, ele é sobre a propriedade de veículos automotores. Então, assim, o Estado não fez nada para que você adquirisse aquele veículo. Então, você tem que pagar exclusivamente pelo fato de que você resolveu comprar um carro, resolveu ter um carro, né? Ter a propriedade de um veículo automotor, um carro, uma moto, um caminhão, sei lá, qualquer coisa. As taxas, elas já vão ser cobradas por um fato realizado ou colocado à disposição pelo Estado. Então, ela é específica e divisível, ou seja, é um serviço do Estado para o indivíduo, e pode ser também o poder de polícia, que é colocado à disposição. Ah, mas poder de polícia é a polícia? Não, não é a polícia, é qualquer tipo de fiscalização. Então, você pode ser cobrado, sim, uma taxa por alguma fiscalização. E a gente tem como exemplo aí a taxa de coleta de resíduos sólidos, né? Que a gente tem a coleta de lixo. É uma taxa colocada à disposição, é um serviço colocado à disposição pelo poder público, e aí você tem que pagar uma taxa porque você utiliza aquele serviço. As contribuições de melhoria são custeios de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária. Então, é importante falar que a valorização imobiliária, ela é uma condição para que a contribuição de melhoria seja cobrada. E tem que ocorrer a valorização imobiliária, e após a finalização da obra e a verificação dessa valorização imobiliária é que esse tributo vai ser cobrado. Ele não pode ser cobrado antes da obra
e nem quando não ocorrer a valorização imobiliária. Os empréstimos compulsórios, eles têm algumas possibilidades de ocorrer, que seria só por calamidade pública, guerra, né, interna ou externa, ou investimento público urgente de relevante interesse nacional. E por que chama empréstimo, se é um tributo? Ele é um empréstimo porque o Estado pode ter que devolver esse valor. De que forma? Vai depender da lei que criou o empréstimo compulsório. Então, vamos supor que o governo criou o empréstimo compulsório para um investimento público urgente de relevante interesse nacional. E aí, queria fazer esse investimento, acabou que no final das contas ou não fez ou saiu mais barato, sobrou dinheiro. E aí o Estado tem que devolver, ele não pode ficar com esse dinheiro para ele. E aí dentro da lei que vai instituir esse empréstimo especificamente, vai estar escrito como que vai ser a hipótese de devolução e como que será feito. E os prazos, né, lógico. Já as contribuições especiais, elas foram instituídas na Constituição, elas vão financiar a Seguridade Social, programas de intervenção no domínio econômico e ou atendimento de interesses de classes profissionais. Então, a gente tem contribuições sociais, CIDs ou contribuições profissionais. A gente pode classificar os tributos através do seu fato gerador. Então, a gente pode ter um fato gerador vinculado, né? Ou seja, fez aquilo ali é que vai gerar a obrigação do tributo, ou não vinculado. Então, a gente tem a taxa e a contribuição de melhoria, quer dizer o quê? Você usou o serviço, você paga a taxa. Você houve a melhoria dentro do seu imóvel, por causa de uma obra pública, você paga porque você está sendo beneficiado exclusivamente por aquela valorização. Então, ele é vinculado. E não vinculado, a gente tem o imposto e as contribuições especiais, né? O imposto, é importante falar que, vamos supor, o IPVA, ele não está vinculado a alguma atividade estatal. O fato gerador dele é exclusivamente do contribuinte. E aí, não sei se vocês repararam que a gente só colocou 4 ali, né? Nós temos 5 espécies. Por quê? Porque o empréstimo compulsório, a vinculação do fato gerador, ela vai ser determinada pela lei que o instituir. Então, assim, o empréstimo compulsório, ele pode tomar várias formas e isso vai depender da lei que vai instituir ele. Dentro dessa lei vai estar escrito se ele tem um fato gerador vinculado ou se ele não vai ser vinculado. Sobre a destinação desses impostos, desses tributos, né, do valor arrecadado com esse tributo, a gente tem a possibilidade dela ser vinculada ou não vinculada. Então, dentro da destinação vinculada, nós temos a taxa, empréstimo compulsório, contribuição de melhorias e contribuições especiais. Por quê? Usou o serviço, a taxa, pagou a taxa é para aquele serviço. Empréstimo compulsório, ele é exclusivamente para aquela destinação a qual ele foi criado. Se foi calamidade pública, se foi guerra, investimento público, já tem a destinação daquele dinheiro. A contribuição de melhoria é a mesma coisa, ela vai custear uma obra pública, especificamente aquela obra pública que beneficiou aqueles imóveis. A contribuição especial vai ser o dinheiro da contribuição especial vai ser para o financiamento das questões que a gente já mencionou, se são sociais, ou CIDs, ou profissionais. E aí, quanto à destinação não vinculada, a gente tem o imposto. O imposto, ele é destinado para toda a atividade estatal e não uma atividade específica para aquele dinheiro que foi arrecadado.
Ainda temos algumas outras classificações quanto ao objetivo daquela arrecadação, sendo divididos em fiscais, que vai ter como objetivo a obtenção de receita para o Estado, extrafiscais, objetivam a interferência na economia, como é o caso das CIDs, parafiscais, que vão custear uma atividade paralela às funções típicas do Estado, né, que, por exemplo, as contribuições para a Seguridade Social. Pode ser também direto, né, que o contribuinte vai sofrer a diminuição patrimonial em virtude do tributo, que é o caso do imposto de renda. Indireto, que é quando o contribuinte, apesar de manter sua condição perante o fisco, ele vai transferir para outra pessoa o ônus de custear o tributo, que são os tributos progressivos, por exemplo, IPI, COFINS, PIS, ICMS e ISS. No nosso material didático, ainda temos uma outra nota importante, a diferença entre taxa e tarifa. De modo bem resumido, taxa é um modelo de tributo que, quando paga, vai ser correspondente a uma direta contraprestação cobrada pelo Estado. Já a tarifa vai ser um preço público, normalmente cobrado por uma empresa, que vai possuir a condição, a concessão pública para executar determinado serviço. Na apostila tem uma diferenciação muito interessante. Peço que vocês leiam e façam as atividades de aprendizagem indicadas na página 36. Bem, passamos pelos conceitos básicos para o estudo do direito tributário e na próxima aula a gente vai trabalhar sobre crédito tributário e os detalhes dos tributos previstos na legislação brasileira. Gostaria que você pesquisasse mais sobre os assuntos trabalhados aqui e trouxesse para a discussão do fórum as suas conclusões e reflexões. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Eu espero que essa aula tenha contribuído um pouquinho para o seu conhecimento na sua formação, instigando a sua atividade pesquisadora, que já existe em você, né? Muito obrigada e até a próxima aula.